Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Liti Júlia e esse aqui é o Dose. Pouquinho de pensamento teológico, de curiosidades ou de alguma coisa que a gente vai pensando e eu queria compartilhar com vocês. Hoje eu queria falar sobre algumas curiosidades que no estudo sobre o feminismo que eu achei muito interessante, né? Lá em 1800, que o povo chama de proto-feminismo, tem uma mulher que se chama Mary Wollstonecraft, que ela é, começou a se levantar, dizendo que as mulheres deveriam sair para trabalhar, que elas deveriam e cuidar da vida, porque elas estavam sendo tratadas de maneira diferente e ela se colocava muito em contra do que ela via como diferença. Ela falava que as mulheres eram negligentes, idolatradas, privilegiadas, folgadas, mimadas, gastavam mais do que produziam e por isso elas deveriam sair para trabalhar, para ser uma pessoa melhor e para deixar de ficar nesse mundinho mimimi, de ser bonita, linda, roupa, sapato, maquiagem e tudo mais. Ela acreditava que se as mulheres saíssem para trabalhar, produzir e estudar, ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais elevada intelectualmente, elas iriam deixar de ser tão fúteis e de ser tão estúpidas e tão assim preocupadas com a aparência, com as coisas de casa e com a família apenas. Hum. Mas como ela falava da questão do direito, da dignidade e tudo mais, ela achou apoio em igrejas católicas que davam suporte e apoiavam ela nessa luta por direitos iguais e pela dignidade do que ela chamava que era dignidade. Né? Ela achava que bom mesmo era se as mulheres deixassem de ser assim tão fúteis e começassem a produzir coisas mais úteis para a humanidade. Muito bem. Ela foi falando. Nesse mesmo meio tempo também estava rolando bastante movimentos abolicionistas, especialmente nos Estados Unidos, né? E aí então chega o momento de um evento em 1848, que é o Women's Movement, o movimento das mulheres. E aí elas querem se juntar para falar sobre as coisas que estão erradas, que elas acham que precisa melhorar, né? Aí tem três mulheres que estão envolvidas nisso. Elizabeth Stanton, que é uma das mulheres que está na nossa, na nossa abertura. Susan Anthony também está na nossa abertura. E Lucretia Mott. Não, essa não está, né, na nossa abertura. Mas o que é interessante é que elas estavam requerendo algumas coisas. Elas queriam educação, trabalho, direitos conjugais e patrimoniais, maternidade voluntária, não vou, quero, não quero ser mãe, reformas na saúde e reformas na vestimenta. E que também, né, ali, nesse movimento, eles começam aquela questão do sufragismo, que é o direito ao voto. Muito bem, uma coisa muito interessante é que todas essas mulheres maravilhosas, né, que são realmente de fato maravilhosas, elas não presidiram o evento. Precisou o marido da Lucretia Mott, Lucretia deve ser, dirigir essa reunião, porque nenhuma mulher ali tomou as frentes para falar e dirigir e pleitear a sua causa. Precisou o marido fazer isso. E elas redigiram no final um documento que se chama Declaração dos Sentimentos e das Queixas. Muito mulher, né? Muito carinha de mulher. Mas o que eu achei interessante é que é, um, é exatamente o contrário, né? Até agora, o que a gente viu, Mary Wollstonecraft, que falava que as mulheres eram fúteis demais e que elas precisavam se tornar uma pessoa mais superior. E aí, depois, quando elas estão fazendo um movimento elas não dirigem o evento. Precisou o marido, né? O que, assim, me parece muito estranho. Porque quando a gente fala sobre o movimento feministas, parece que elas querem amassar e dominar os homens e colocar eles numa caixinha e subjugar, né? Mas estava aqui um marido lutando, ajudando e suportando as queixas e os sentimentos da sua esposa. Interessante, né? Muito bem.
Todo esse documento foi aprovado, eles conseguiram mais de 100 assinaturas. Algumas pessoas retiraram a assinatura porque essa questão do sufrágio não era uma questão unanimidade. Todas as outras coisas foram unânimes, assim, entre as pessoas que estavam ali envolvidas, mas a questão do voto não foi unânime. E existe uma grande. E sempre houve. Assim, quando começou o movimento do sufrágio, começou também um movimento especialmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, a ponto de em 1871, algumas décadas seguintes, ter um partido antissufragista. Você já ouviu falar disso? Antissufragista? Eu não tinha ouvido. Eu achei super curioso. Né? Eles, inclusive, defendem que as mulheres não deveriam votar porque elas não têm um serviço militar obrigatório. Então, como assim você tem direito de votar, mas você não tem o dever de morrer pela pátria, né? Pelos governantes que você está aí, que você quer participar votando? Como que, né? Existe toda uma discussão. Enfim, isso mostra que, olha, de 48 para 70, 4, 5, 6, 7, 3 décadas mais ou menos, ainda estava nessa questão de vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Bom, quer dizer, vai, não vai no sentido assim, que um grupo queria o voto, outro grupo não queria o voto feminino. Muito bem. Agora, uma outra curiosidade que eu achei muito interessante é, vocês sabiam que a primeira mulher a ter o título de eleitor do Brasil foi em Mossoró? Sabe qual foi o ano? 1927. Olha quanto tempo depois. De 1970, 1870, 1880, 90, 900, 10, 20, mais de 5 décadas depois, por volta de 5 décadas depois, é que a gente tem o primeiro título de eleitor feminino das Américas, na verdade, não era só do Brasil, é das Américas. O nome dela se chama Celina Guimarães e a peraí, Celina Guimarães, lá de Mossoró. Mas tem uma coisa muito interessante sobre esse caso da Celina, né? Hoje ela tem lá uma placa com o nome dela e as feministas usam isso como se fosse assim o resultado de uma luta enorme e maravilhosa das mulheres que lutaram pelo voto. Mas olha só o que a própria Celina falou sobre essa questão do voto. Eu não fiz nada. Tudo foi obra do meu marido, que empolgou-se na campanha de participação da mulher na política brasileira. Sou grata a tudo isso, sou grata a tudo isso que devo exclusivamente ao meu saudoso marido, que era professor e advogado. Então, quer dizer, mas aí, ó, mais um marido que estava participando da campanha, quando ficou sabendo, achou muito legal e falou: "Ah, minha mulher vai votar também." E ele fez o título de eleitor para ela. Sabe o que eu fiquei pensando quando eu vi essas informações agora nessas leituras, nessa pesquisa, né? Que assim, teve um cara aqui na história da humanidade que falou assim: não, eu acho que era Gandhi. Eu não tenho problema com o cristianismo, eu tenho problema com os cristãos, né? Eu tenho que concordar com ele, porque não é o cristianismo que nos oprime, que faz a gente sofrer ou que causa o sofrimento, são pessoas, né? Então, com quem que eu tenho um problema? Não é com homens. A gente ama os homens, a gente precisa deles, a humanidade precisa. A gente não pode falar assim, os homens são uma categoria inferior e nós somos uma categoria superior. Senão a gente está fazendo a mesma coisa que a gente supostamente está dizendo que eles fazem com a gente, que é o abuso, violência, o rebaixamento, essa coisa da falta de dignidade e tudo mais. A gente não pode se colocar na situação que a gente está lutando contra, certo? Não é coerente, não seria coerente. Mas esses episódios, eles me dizem o seguinte, que o problema não é o homem, o problema é o homem mau. O problema é o homem que não é homem, que não cuida da esposa, que não procura o bem dela, que não dá vez e voz para ela se manifestar, para ouvir os pensamentos e para levar em consideração a pessoa dessa esposa que se casou com ele, ou da sua irmã que convive com ele, ou da mãe, ou das tias, ou das mulheres à sua volta. O problema é o homem mau que, quando é mau, gera abuso, violência, desrespeito e todo um monte de
de sofrimento mesmo, né? Um monte de sofrimento e de disfuncionalidade nos relacionamentos. E até uma coisa interessante que eu estava lendo sobre essa questão do patrimônio, a coisa mais importante para o homem era cuidar realmente da mulher. Enfim, mas isso aí é uma história para um outro vídeo. Eu só queria que a gente rapidamente falasse sobre essas coisas interessantes sobre o feminismo. Então não se deixe enganar, menina. Não se deixe. O problema não é o homem, o problema é o homem mau, que não ama Deus e que não é homem de verdade para cuidar e fazer o bem para essas mulheres à sua volta. Tá bom? Um beijo.